Bom, vamos agora, meu querido aluno, falar sobre o gráfico da função do primeiro grau. Então, vamos pegar uma função, vamos primeiro analisar, ver se é uma função do primeiro grau, consequentemente fazer a construção do gráfico. Então, dentro do que nós falamos, para que seja uma função do primeiro grau, ela tem que ser do tipo ax mais b. Então, olha bem, eu tenho um coeficiente multiplicando a variável x, no caso aqui o coeficiente é 2, somando com outro coeficiente. Números reais sendo o a diferente de zero. Então, realmente, além do que, o meu x tem expoente 1. Então, ela é uma função do primeiro grau. Bom, se é uma função do primeiro grau e eu quero construir o gráfico, eu tenho que seguir alguns passos. São importantes que você tenha esses passos para poder fazer uma análise bem criteriosa da função do primeiro grau. Então, primeiro passo, determinar o zero da função. Como é que eu faço isso? Basta chamar o f de x ou o y de zero. Então, olha como é que vai ficar isso. Se eu trocar o f de x por zero, eu vou ficar com a seguinte situação. 0 igual 2x mais 8. Ok? Bom, eu quero determinar quem é o x. Então, eu vou isolar ele. Então, vamos trazer esse mais 8 para esse membro da equação, como menos 8, igual a 2x. Vamos passar esse 2 para este outro membro da equação, já que ele estava multiplicando, vamos passar dividindo. E aí nós vamos ter a seguinte situação. Menos 8 dividido para 2 igual a x. Então, nós vamos ter isso como menos 4. Então, quer dizer o quê? Quando o x for substituído por menos 4, nós vamos encontrar o zero da função. O zero da função é o ponto onde a minha reta vai interceptar o eixo x, o eixo das abscissas. Bom, então, encontramos aqui o nosso zero da função. Então, nós temos agora um par ordenado, que é o par ordenado com as seguintes coordenadas, menos 4 e 0. Então, esse aqui é o meu par ordenado, é o meu ponto, que é o zero da função. Ok? Bom, segundo passo. Nós vamos determinar onde a função intercepta o eixo y. Bom, isso aqui é muito fácil. Por quê? Porque é exatamente o coeficiente linear. Bom, quem é o coeficiente linear aqui? O 8. Então, o meu coeficiente linear é o 8. Logo, o meu par ordenado, que representa o ponto onde a minha reta vai interceptar o eixo y, ou o eixo das ordenadas, será o par das seguintes coordenadas. 0, 8. Então, eu tenho agora dois pares. Eu tenho dois pares ordenados, eu tenho dois pontos. Bom, um dos axiomas de Euclides na geometria plana diz que, dados dois pontos distintos, por eles passa uma única reta. Mediante este axioma, essa lei indiscutível da matemática, usando esses dois pontos, eu vou construir uma reta, que é o gráfico da minha função do primeiro grau. Então, terceiro passo, construção do gráfico com os pontos obtidos nos passos anteriores. Bom, onde que eu vou construir o gráfico? Eu vou construir o gráfico no meu plano cartesiano. Ok? Claro, você em casa, você vai ter o auxílio de uma régua ou até mesmo de softwares. Bom, eu aqui desenhei, fiz um esboço. O meu eixo x, o meu eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Bom, eu tenho que posicionar esses dois pontos. O ponto de coordenadas menos 4 e 0 e o ponto de coordenadas 0 e 8. Vamos começar com menos 4 e 0. Menos 4 no eixo x, 0 no eixo y. Sempre primeiro o eixo x e depois o eixo y, ok? Então, menos 4 com 0. Então, aqui estaria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 com 0, o meu ponto vai ficar aqui. Então, esse é o ponto de coordenadas menos 4 e 0. E eu tenho outro ponto ainda, que é o ponto de coordenadas 0, 8. Então, 0 para o x, 8 para o y. O 0 para o x está aqui. O 8 para o y, vamos colocar aqui em cima. Então, aqui está o ponto de coordenadas 0 e 8. Bom, já que eu tenho dois pontos, por dois pontos passa uma única reta. Então, a nossa reta está aqui.
Está aí a nossa reta desenhada. Bom, em cima do gráfico da função, eu vou poder analisar a função. E o que consiste em analisar a função? Responder se a função é crescente ou decrescente. Verificar o sinal da função. Ver aonde a função é positiva e aonde a função é negativa. Bom, isso também não vai ser nem um pouco difícil. Bom, analisar o sinal da função mediante o gráfico é muito simples. Basta você ter a sutileza de reconhecer o zero da função, que é esse elemento aqui, é o zero da função, e observar o seguinte: esse ponto está dividindo o eixo x em duas partes, a parte da direita e a parte da esquerda, ok? Se eu verificar a parte da direita, presta muita atenção nisso agora. À direita do zero da função, a minha função está acima do eixo x. Bom, tudo que está para cima, positivo. Então quer dizer o quê? Toda essa parte aqui, a minha função terá um sinal positivo. Agora observe uma coisa. À esquerda do zero da função, o gráfico dela está para baixo do eixo x. Então ela é toda negativa. Ok? Então nós podemos escrever os intervalos da seguinte forma. Bastante atenção. Do menos infinito até o ponto menos 4, então, do menos infinito até o menos 4, aberto no menos infinito, aberto no 4, porque menos infinito eu não posso fechar, porque isso não é um número. No menos 4, porque no menos 4, ele é o zero da função, e eu estou querendo aqui exatamente a parte onde a minha função ela é negativa. Então, neste intervalo que vai do menos infinito ao menos 4, eu tenho que a minha função, o meu f de x, ele é menor do que zero. Agora, do menos 4 ao mais infinito, do menos 4 ao mais infinito, então, aberto no menos 4, eu não quero usar esse elemento. Aberto no mais infinito, nós temos a minha função positiva. Então, f de x é maior do que zero. Ok? Eu quero ressaltar algo que com certeza está passando essa dúvida na sua cabeça neste momento. Professor, essa parte que o senhor botou o sinal positivo aqui, são todos números negativos, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. São todos números negativos. O que eu estou dizendo aqui, não é que aqui são números positivos ou números negativos. Eu estou dizendo que qualquer elemento que eu pegue à direita do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, as suas imagens, quando aplicados na função, serão sempre positivas. E qualquer valor que eu utilize inferior a menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, qualquer valor que eu utilize, eu vou ter imagens negativas. Ok? É isso que eu estou dizendo aqui. Tranquilo? Bom, a outra parte da análise é determinar se a função é crescente ou decrescente. Mas isso não precisa nem de cálculo. Basta você olhar para a função. Olha lá para o coeficiente angular, que é um número que está multiplicando a minha variável independente, o x. Esse número que está multiplicando a minha variável independente, o x, é um número positivo, certo? Um número maior do que zero, ok? Bom, sempre que o coeficiente angular for um número maior do que zero, a minha função é uma função crescente. Então, essa função trata-se de uma função crescente. O que significa isso? Significa que, à medida que eu vou aumentando os valores de x, à medida que eu vou aumentando os valores do domínio da função, as minhas imagens também vão aumentando.